Olá, aqui é o Leonardo do Empreendamente. E sim, você viu esse título desse vídeo e eu vou lhe explicar por que Jesus não foi uma pessoa boa. Então, confira aqui no vídeo por que isso. Bom, estou gravando esse vídeo aqui até para responder uma pergunta que eu tive essa semana nos comentários ali de perguntas no Instagram, de que líder que eu me espelhava, né? Que liderança eu gostaria que eu sigo, vamos dizer assim. E de uns tempos para cá, até mesmo vou confessar que faz pouco tempo que eu comecei a fazer isso, que foi analisar a história de Jesus, a vida de Jesus, e ver a pessoa que ele foi, o líder que ele foi, e como ele realmente impactou a vida das pessoas que estavam à volta dele, e até hoje, né? A gente está falando de 2000 anos, e é uma pessoa que está totalmente ligada no nosso cotidiano. Afinal, nosso calendário, né, existe hoje em relação a 2000 anos por causa dele. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa magnífica. E o que eu quero dizer que ele era uma pessoa magnífica e não era uma pessoa boa? Porque ele simplesmente passou por dificuldades que talvez nem 1% de nós hoje, como população, suportaria, né? Ele mesmo sabendo o que aguardava ele fez o que precisava ser feito, fez o que deveria ser feito. Talvez se a gente perguntasse para alguém hoje que se alguém morreu crucificado, essa pessoa teve sucesso, a gente provavelmente diria que não. Mas com o objetivo dele, talvez ele não tenha tido o sucesso que ele gostaria de ter feito a transformação. Mas olha o que a gente tem que aprender com uma pessoa que está sendo crucificada, o corpo dela ali, mas ele não deixou de ser quem ele era e inclusive pediu perdão para as pessoas. E toda a história de Jesus foi nesse sentido, né? Jogaram pedras nele, fizeram todas as coisas contra ele e mesmo assim ele não deixou aquilo se abalar. E ser uma pessoa boa não é o que Jesus fez. Ser uma pessoa boa hoje, no nosso conceito, se Jesus viesse hoje, ele ia ser ridicularizado, iam jogar pedras nele, N outras coisas de dificuldades iam acontecer. E talvez uma pessoa boa se deixasse levar pelo meio e acabasse desistindo das coisas que deveria ser feita. Então, Jesus não foi uma pessoa boa, Jesus foi uma pessoa magnífica. O que ele estava fazendo não era para o bem dele somente, era para o bem de todos. Uma visão de cooperação e não de guerra, como a gente vive na sociedade hoje. Se a gente pegar todos os conceitos que a gente tem de sociedade, a gente vive uma guerra. É uma guerra contra a fome, é uma guerra contra o problema econômico, é uma guerra contra o clima. Tudo é uma guerra, tudo é conflito. E parece que a gente não aprendeu com que o cara lá atrás, há 2000 anos, ou talvez um pouco mais, tinha nos dito, né? A gente continua a questão da briga, do ego. Mesmo por tudo que ele passou, ele nunca ficou com ódio, ele nunca ficou com raiva, ele nunca ficou com qualquer sentimento ruim em relação àquilo. Ele pegava o que acontecia com ele e controlava o que acontecia com ele. Ele controlava o que estava dentro do controle dele. Jesus usava a linguagem, a comunicação para passar e o exemplo, né, para passar a ideia dele, mas nunca quis botar aquilo na cabeça de alguém e obrigando alguém a seguir ele, porque aquilo ali não estava no controle dele. Coisas que não estavam no controle dele, ele não fazia. A questão do livre-arbítrio, por exemplo, na Bíblia, se a gente for ver, é uma questão dessa, né? Ele não queria obrigar ninguém a seguir ele, e sim, se gostasse do que ele falava e dos exemplos que ele dava, realmente seguir o que ele estava fazendo. Por isso que para mim ele era um homem maravilhoso, não um homem comum. Se a gente for ver homem comum, a gente está cheio de homem comum aqui. Inclusive a gente tem que botar o dedo na moleira e ver o quanto a gente acumula ou o que mais perto de Jesus a gente está fazendo. A gente sabe o que precisa ser feito e muitas vezes a gente acaba não fazendo o que precisa ser feito, seja por qualquer coisa que a gente mesmo cria na nossa cabeça, a gente sucumbe às dificuldades.
né? Sucumbe às dúvidas e aos medos, seja do passado ou seja do futuro. E não trabalha com o que a gente tem hoje, não agradece o que a gente tem hoje, e não vê a dificuldade que a gente tem hoje e a dádiva que isso a gente tem uma oportunidade para ultrapassar. Hoje, para a sociedade, um homem bom é quem faz uma ajuda alguém, faz alguma coisa. E se provavelmente Jesus aparecesse hoje, né, como eu disse antes, ele ia botar o dedo na moleira de todo mundo, ia incomodar e as pessoas não iam dizer que Jesus era bom. Não, aquele cara é chato, aquele cara é louco, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Mas muito provavelmente as pessoas que estão fazendo isso estão com uma ideia boa por trás, mas elas são ridicularizadas pela sociedade, né? O conceito de bom não se encaixa para elas. Eu tenho estudado bastante também sobre o estoicismo, e uma boa parte do estoicismo é baseado na história de Jesus. Não literalmente pelo estudo lá dos filósofos do estoicismo, mas e sim pela simplicidade que a gente vê na vida, né, de ambos os filósofos do estoicismo, o que eles pregavam que deveria acontecer e com o que acontecia com a vida de Jesus, né? Controlar somente o que está no teu controle. Apesar de Jesus conseguir fazer coisas maravilhosas, ele não fazia aquilo para o bem dele, e sim quando era para ajudar os outros, né? E nunca chegou a apontar: fulano, tu é isso, é aquilo, e tu tem que mudar. E se tu quiser, e muito pelo contrário, né? Ele falava: se tu quiser, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te seguir, mas isso tem que partir de ti. Falo de Jesus com total admiração, porque tô longe, qualquer um deve estar longe de chegar perto do que ele foi, mas eu acho que é a nossa obrigação, se conseguir a cada dia, a cada semana, a cada mês, ser 0,5% melhor, pessoa melhor, e chegar mais próximo do que Jesus foi, eu acho que a gente está seguindo um caminho para ser uma pessoa melhor. Talvez a gente saia de um nível um pouco mais baixo e passar para uma boa pessoa, e aí depois a gente indo mais adiante. Mas eu acho que o principal ensinamento que a gente pode ter é que eu vejo, talvez agora você assistindo o vídeo também tem essa mesma concepção, ou não também. A ideia de cada um vê o mundo da maneira e percebe da maneira que quer, né? Às vezes é que quer mesmo. Mas eu acredito que uma pessoa boa, ela não muda o mundo hoje. E nunca mudou, na verdade. E sim, são pessoas que fazem o bem maior, muitas vezes em detrimento delas, do desejo delas mesmas, mas e sim porque tem uma visão que engloba todos, e o que atirarem nela, ela vai trabalhar com aquilo para fazer. Então essa é a minha concepção aí, por isso que eu acredito que Jesus não era uma boa pessoa, Jesus era maravilhoso. Certo? Eu vou ficando por aqui, e se eu tiver de alguma forma que puder te ajudar com algum conteúdo de desenvolvimento pessoal ou com desenvolvimento empresarial, entre em contato comigo, me mande uma mensagem. Esse vídeo está no YouTube, está nas redes sociais. Algum jeito aí você deve estar vendo esse conteúdo, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar. Certo? Um abraço, eu vou ficando por aqui.